amigos, eu sou o professor Armar Segundo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. E hoje eu estou muito feliz de gravar essa aula, né? Porque atende a um pedido lá nos comentários. Então, se tem comentário é porque está assistindo e está gostando, está dando justamente aí credibilidade aos nossos conteúdos. Um forte abraço. Quem pediu foi a aluna Lucicleide Medeiros. Ela assistiu a aula de revisões da banca Contemax e pediu questões do cargo técnico de enfermagem. Fiquei muito feliz aqui com a sua solicitação. E se você tiver alguma solicitação que for da área do nosso domínio, que a gente puder ajudar, então podemos fazer aqui um material com muito carinho. E hoje a gente selecionou justamente mais algumas questões da banca Contemax, especificamente agora para o cargo técnico de enfermagem. Você já tem uma aula inicial que trata justamente aí do perfil dessa banca, uma banca paraibana com sede em João Pessoa. Então agora a gente vai trabalhar um pouco mais com esse perfil de prova de concurso, que é justamente a banca Contemax Consultoria, né? E claro, se você estiver gostando do nosso canal, então por favor não deixe de se inscrever, não deixe de colocar as notificações e também as suas impressões, inclusive as críticas que visam aqui também a melhorar os nossos trabalhos, né? Então a gente busca aí a excelência, compartilhando aqui informações na área dos concursos públicos. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho sobre a banca Contemax resolvendo questões sobre provas de concurso. E se você não conhece justamente aí o nosso cursinho preparatório, nós temos justamente um cursinho que cabe no seu bolso, investimento financeiro. Trabalhamos com as áreas de legislação do SUS, legislação em enfermagem e conhecimentos gerais em enfermagem. Trabalhamos simulados específicos e, claro, muita resolução de questões para ajudar aí a consolidar os nossos conhecimentos. E também nós estamos no Hotmart, né? Então no hotmart.com você vai encontrar os nossos materiais também com preço acessível. E aí a gente tem justamente a legislação básica do Sistema Único de Saúde, passa aí pelo SUS constitucional, a evolução histórica das políticas públicas de saúde no Brasil, as leis orgânicas 8080/90 e também a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, a saúde da mulher, as disposições com relação à rede de atenção à saúde. Então tem muito conteúdo de legislação do SUS, mas aí também tem o conteúdo mais básico, o conteúdo introdutório. A gente trabalha justamente a Política Nacional da Atenção Básica, o SUS constitucional e as leis orgânicas, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. E aí você também vai ter um preparatório com questões, com conteúdos mais específicos para a área da enfermagem, e aí vem justamente doenças transmissíveis como tuberculose, hanseníase, fundamentos, sinais vitais, calendário vacinal e também ali legislação específica em enfermagem. Então, nós já estamos lá no Hotmart, se você quiser conhecer os nossos conteúdos por lá, preço bem bacana, acessível e material feito com muito esforço e dedicação. Chegamos agora o momento de resolver questões, né, minha amiga Lucicleide Medeiros. Então, forte abraço. Você pediu aí que resolvêssemos questões técnico de enfermagem da banca Contemax e aí a gente garimpou nos sítios da internet aqui o que pudesse ajudar aos nossos colegas. E a nossa primeira questão diz assim: analise os excertos extraídos do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, né? Então você tem aqui justamente a resolução 564 de 2017 do Conselho Federal de Enfermagem, né? Então o COFEN é justamente a autoridade que tem capacidade de aprovar o Código de Ética e também de alterá-lo, desde que também ouvido a manifestação dos conselhos regionais. A gente tinha um antigo Código de Ética que era de 2011 e agora nós temos o atual que revoga o anterior e traz aí um código muito contemporâneo, inclusive com as questões de direitos de imagem e da enfermagem empreendedora. Então um código bem bacana e, claro, nenhum profissional de enfermagem poderá alegar que não conhece
o seu código de ética, porque é uma prerrogativa inerente ao próprio serviço da enfermagem, né? E aí ele diz o seguinte: analise os excertos extraídos do código de ética abaixo, né? Vamos ver aqui o que é que está verdadeiro e o que está falso. O primeiro item diz assim: participar da prática multiprofissional, interdisciplinar e transdisciplinar com responsabilidade, autonomia e liberdade, observando os preceitos éticos e legais da profissão, né? O que é isso, segundo? Participar da prática multiprofissional, né? Então, o item 1 é um direito, né? Então, o direito de todos os profissionais de enfermagem participar da equipe de saúde com a autonomia, liberdade e observando, claro, os preceitos legais, ou seja, o exercício legal. Quem disciplina o exercício legal da enfermagem são justamente a Lei 7.498 de 87, a de 86, né? E o seu decreto, ó, aqui, ó, regulamentatório 94.408 de 87, ele regulamenta dispositivos da Lei do Exercício Profissional, além das resoluções dos decretos do Conselho Federal de Enfermagem e dos conselhos regionais. Então, nosso primeiro item é um direito. O item 2 diz assim, ó, anunciar a prestação dos serviços para os quais detenham habilidades e competências técnicas e científicas. Se o senhor ou a senhora tem uma competência técnico-científica, é um direito seu, profissional de enfermagem, anunciar a prestação desses serviços, né? Então, isso também é uma opção empreendedora. Então, o item 2 também é direito, né? Então, tá aqui, ó, 2, direito. E aí a gente tem o 3, ó, comunicar formalmente ao Conselho Regional de Enfermagem. Como é que é essa comunicação, segundo? É uma comunicação escrita, é uma comunicação preferencialmente pela via e-mail, né? Então, comunicar ao seu conselho fiscalizatório, que é o Conselho Regional de Enfermagem, fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. Uma situação em que o profissional de enfermagem deixe de assumir um cargo ou até mesmo saia da instituição motivado justamente pela necessidade de cumprir o seu dever ético ou legal. Então, essa é uma situação que ele tem o dever justamente de comunicar esse problema ao Conselho Regional de Enfermagem, porque nesse caso haverá um exercício ilegal ou antiético da profissão por outros profissionais de enfermagem que ali continuarem a exercerem os seus serviços de enfermagem. Então, o item 3, gente, eu vou até destacar aqui, ó, é um dever, né? Vou botar aqui, ó, dever. E aí, o que que diz o item 4, né? Então, ó, registrar no prontuário e em outros documentos as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar de forma clara, objetiva, cronológica, legível e completa, além de sem rasuras, né? Então, o item 3, vou botar aqui, ó, dever, e ao registro, né? Os registros de enfermagem, né? No prontuário do paciente, né? Claro que isso é um dever também da prática de enfermagem. Então, ele diz assim, com base na leitura, temos que 1 e 2 são direitos profissionais, 3 e 4 são deveres profissionais. Então, ó, gabarito, por enquanto, é a letra A. A letra B diz assim, 1 e 2 são deveres, a gente viu que são direitos. A letra C diz que 2 e 4 são direitos, na verdade, 2 é direito e 4 é dever. A letra D diz que 2 e 4 são deveres, voltamos a dizer, 2 é uma condição de direito, que é a anunciação da prestação de serviço, então também está falso. E ela diz na letra E, 1, 2 e 4 são direitos, e claro, o item 4, que é justamente o registro das informações no prontuário do paciente, é um dever seu, do profissional de enfermagem. Então, de fato, gabarito aqui, letra A, conferido e aprovado. Vamos lá, vamos para a segunda questão, a gente está justamente... E a segunda questão diz assim, estamos falando sobre questões da banca Contemax, cargo é técnico de enfermagem, banca paraibana. Diz assim, ó, a questão de cálculo de dosagem, né? Questão bacana. Um técnico de enfermagem aspirou 6,5 ml. Então, ó, volume, vou botar aqui, ó, volume 6,5 ml de uma ampola de glicose hipertônica. Aí ele bota aqui, ó, a concentração 50% em 20
ml e administrou por via endovenosa a uma criança hipoglicêmica. Pela ação, sabe-se que a prescrição médica foi a dosagem de o quê, né? Vamos lá. Vamos primeiro entender o seguinte, ele falou aqui, ó, uma concentração de 50% em 20 ml. O que é que nós temos? Vamos ver o que cálculo da massa, né? Vamos calcular a massa. Então você vai fazer assim, ó, massa, aliás, concentração é massa sobre volume. Então você tem o volume, você tem a concentração, falta encontrar a massa, né? Então a minha massa vai ser dada pela concentração vezes o volume. Qual é a minha concentração? 50%, né? Então, ó, 50 dividido por 100. Qual é o meu volume, gente? Ó, 20 ml, né? Então vou cortar isso aqui, esse aqui com esse aqui, vou fazer assim, ó, 5 vezes 2 é igual a 10 gramas, né? Então, ó, isso quer dizer o seguinte, que 10 gramas equivalem a 20 ml dessa solução hipertônica de glicose. A cada 20 ml de solução hipertônica de glicose, você está injetando ali, ó, 10 gramas nessa pessoa, né? Só que eu sei que 1 grama tem, ó, 1000 miligramas. Então, 10 gramas terá justamente o que, ó? Vai ter 10.000 miligramas, porque a questão está na unidade de medida de miligramas. Então, sei agora aqui, ó, que 10.000 miligramas tem 20 ml. Aí diz o seguinte, ó, 6,5 ml corresponderão a quantos miligramas de glicose que foi justamente infundida ali naquela criança, né? Então, ó, você temos agora a regra de 3, nua e crua, né? Então, x vezes 20, eu vou botar aqui, ó, 20x é igual a 6,5 vezes 10.000, vezes 10.000. Vou passar esse 20 dividindo, então fica assim, ó, x é igual a 6,5 vezes 10.000 dividido por 20, né? Vou dividir isso aqui por 2, fica o que, ó? 6,5 vezes 1.000 dividido por 2. Vou fazer esse cálculo aqui, ó, 6,5 vezes 1.000, ganhando tempo, certo? Dividido por 2 vai me dar o que, ó? 3.250 miligramas de glicose. Então, ó, gabarito é a letra A. Se ele quisesse saber justamente quantas gramas, né? Então você iria justamente dividir 3.250, vou botar aqui, ó, 3.250 dividido por 1.000. Então, ó, ele administrou 3,25 gramas de glicose naquela menininha hipoglicêmica. Então, a questãozinha que envolve aqui algumas mudanças de justamente unidades de medida para que você resolva ela de forma correta. Então, muito cuidado. Uma coisa que a gente sempre observa aqui nos nossos alunos, ó, unidade de medida abaixo de unidade de medida quando estiver fazendo a montagem da regra dos 3. Forte abraço. Vamos à nossa terceira questão. E a terceira questão é mais uma questão de cálculo de dosagem. Diz assim, ó, uma ampola de vitamina C, aí ele te dá a concentração, ó, 500 miligramas em 5 ml. Aí diz assim, foi diluída em 35 ml de soro fisiológico. Então, essa ampolazinha de 5 ml, ele foi diluído em mais 35 ml de soro fisiológico. Qual o volume total, meu amigo, minha amiga? 40 ml, né? Aí diz assim, ó, se a prescrição médica é de 350 miligramas, o paciente deverá receber quanto dessa solução? Vamos montar agora uma segunda regra, né? Você tem aqui, ó, 500 miligramas, ele agora está diluído em 35 ml de soro fisiológico. Então, ó, equivalem a 40 ml, que é a solução total. Mas aí ele só administra 350, então, ó, 350 miligramas correspondem a quanto, né? Então, ó, miligrama abaixo de miligrama, ml abaixo de ml. Vamos fazer aqui a regrinha dos 3. Fica assim, ó, 500x é igual a 40 vezes 350. Vou cortar esse aqui com esse aqui, vou cortar esse zero com esse zero. Fica assim, ó, x é igual a 4 vezes 35 dividido
por 7. Vou fazer essa simplificação aqui, ó. X é dado por 4, 35 dividido por 5 dá 7, né? Então, ó, 4 vezes 7 é justamente 28 ml. Então, significa dizer que, ó, a administração de 350 miligramas de vitamina C nessa diluição de 5 ml com mais 35 ml de soro fisiológico corresponde a uma dose de 28 ml, né? Então, 350 miligramas correspondem justamente a 28 ml dessa solução que o senhor, que a senhora preparou. Então, gabarito da nossa terceira questão, ó, letra C. Vamos a mais uma, E nossa quarta questão diz assim, ó, o RNA vírus pertencente ao gênero morbilivírus, da família paramyxovírus, é o agente etiológico de qual das patologias abaixo, né? Então, é uma questão muito objetiva. Falou em morbilovírus, você vai falar do sarampo, dessa doença exantemática, febril, acomete mais as crianças, altamente, ó, o que, ó, transmissível e imunoprevenível, né, gente? Ó, você tem lá justamente a prevenção no Programa Nacional de Imunização com a famosa tríplice viral. Começa justamente a imunização das criancinhas aos 12 meses. Se você quiser conhecer mais um pouco sobre sarampo, você tem aula no nosso canal Enferodonto e você vai descobrir lá que ela possui a famosa mancha de Copley, que é um sinal patognomônico da doença. Ou segundo, o que é um sinal patognomônico? É um sinal que diagnostica justamente esse quadro exantemático causado pelo vírus morbilovírus da família paramyxovírus. Então, ó, gabarito da nossa quarta questão, letra B. Não deixe de dar uma revisada, gente, nas principais doenças do PNI. E aí você tem aula lá no Enferodonto sobre tétano, sobre a rubéola, sobre a poliomielite, sobre o sarampo, entre outras aulas que vem aí contemplando justamente o Programa Nacional de Imunização. Vamos avançar um pouquinho mais. Quinta questão fala sobre a pressão de pulso, né? E ele diz assim, sobre a pressão de pulso é correto afirmar. Você já viu que a banca Contemax, ela não enrola muito, ela não tem aquela contextualização, né? É uma prova muito objetiva, ela te dá uma pergunta e já apresenta as respostas. Então, é muito, vamos dizer assim, enxuta a forma de construção didática das provas da Contemax. E ele está falando aqui sobre pressão de pulso, ou segundo, que raios é justamente essa pressão de pulso. Então, vou botar assim, ó, pressão de pulso é a diferença da pressão sistólica menos a pressão diastólica. Então, vamos pensar assim, numa pressão arterial normal. Vamos pensar na pressão sistólica de 120 com a pressão diastólica de 80. Você vai fazer justamente a subtração de 120 por 80. Então, você vai descobrir que a pressão normal de pulso ela varia de 30 a 40 milímetros de mercúrio. Quando você tem uma condição de uma pressão de pulso menor que 30 milímetros de mercúrio, como por exemplo nessa situação aqui de uma pressão arterial de 80 por 60, quando você faz a subtração da pressão sistólica menos a pressão diastólica, você vai ter aqui, ó, uma pressão de pulso de mais ou menos 20 milímetros de mercúrio. Então, estados menor que 30 milímetros de mercúrio, eles são muito sugestivos de quadro como infarto agudo de miocárdio, a insuficiência cardíaca descompensada, patologias cardíacas específicas, choque circulatório, né, gente? Ó, também. Então, é uma avaliação muito importante para estabilização hemodinâmica de pacientes aí em monitorização cardíaca, né? Então, ele está perguntando sobre a pressão de pulso
é correto afirmar. Então vamos lá, diz assim: a pressão de pulso é a diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Muito objetivo, né? Então a gente já tem na letra A provavelmente a resposta à questão, porque não tem nada incorreto lá. A letra B diz assim: a pressão de pulso é a soma entre a pressão sistólica e a diastólica, né? Claro que não, a gente viu aqui que é a diferença. A letra C diz assim: a pressão de pulso é o resultado da divisão entre a pressão sistólica e a pressão diastólica. Na verdade, ali você está fazendo ali o cálculo da pressão arterial média, então é outro parâmetro cardiológico. A letra D ainda diz assim: a pressão de pulso é igual à pressão sistólica. Está falso. E a letra E fala que a pressão de pulso é igual à pressão diastólica, também está falso. Então a questão assim relativamente fácil para garantir de forma assertiva, e o gabarito é a letra A. Vamos a mais uma questão da banca Contemax. Volto a dizer, é didaticamente uma questão nua e crua, né? Então ele te faz uma pergunta e já apresenta ali as possíveis respostas. Ele vai falar aqui, ó, sobre o que? A varicela, né? Então a varicela é a famosa catapora, né? Então, ó, o vírus catapora, varicela zoster, né? Então, ó, varicela zoster. E aí você tem uma aula bem recente sobre justamente a famosa catapora, e aí a reativação do vírus da varicela a gente chama de quê? Ó, de herpes, né? Então, ó, o herpes zoster, né? Então são duas manifestações um pouco diferentes. A varicela exantemática no corpo, com a presença ali de lesões que ficam encrostadas, ao passo que o herpes é uma lesão vesiculosa mais específica e localizada, e tem aí justamente uma relação íntima com os estados imunológicos das pessoas, e aqui a gente chama popularmente do famoso cobreiro, né? Então você tem aula ali bem recente sobre a varicela zoster e sobre a catapora, né? E aí diz assim: sobre a vacina varicela, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. A letra A diz assim: administrar uma dose aos 4 anos de idade, que corresponde à segunda dose da vacina varicela, considerando que a dose da tetraviral aos primeiros 15 meses. Então o esquema começa mais ou menos assim, gente. Ó, você tem a criança com 12 meses, ela recebe a tríplice viral, que é quem? O sarampo, a rubéola e a cachumba. E aí, ó, com 15 meses, ela recebe um reforço da tríplice viral, que é uma vacina chamada, ó, tetraviral. E essa tetraviral, além de vir com o sarampo, rubéola e cachumba, ela vem com a varicela. Então aqui você tem justamente a primeira dose da varicela. Ela está justamente ali com a tetraviral. Posteriormente, quando a criancinha fizer 4 anos, né? E aí ela vai receber justamente a segunda dose desse imunobiológico, fechando ali o esquema de imunização, mas aí já não é mais a tetraviral, e sim apenas a varicela, né? E ela está justamente também no calendário vacinal do adolescente e também faz parte do calendário vacinal do adulto, né? Então, ó, letra A está dizendo administrar aos 4 anos de idade, que corresponde à segunda dose da varicela, considerando a dose de tetraviral aos 15 meses, que é a primeira dose. Claro, gente, que a letra A está correta. A letra B diz assim, ó, volume da dose via de administração 0,5 ml e subcutânea, né? Lembra lá, a tríplice viral também é subcutânea, então a varicela também será por via de administração subcutânea. A letra C diz assim: crianças não vacinadas oportunamente aos 4 anos de idade poderão ser vacinadas até 6 anos, 11 meses e 29 dias, incluindo as crianças indígenas. Nessa faixa etária isso também está verdadeiro. E a letra D diz assim: a vacina varicela atenuada pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário, excluindo a tríplice viral e a febre amarela. Gente,
Claro que não, né? A gente mostrou aqui que justamente aos 15 meses ela vai receber a tetra. E a tetra viral é justamente a tríplice, vou botar aqui, ó, tríplice mais a varicela, né? Então, ó, gabarito aqui, letra D, tá justamente incorreto, porque está dizendo o seguinte, ó, ela pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas do calendário vacinal, com exceção da tríplice viral. E ela também pode ser administrada com a febre amarela, né? Então, a letra D está incorreta, né? E a letra A ainda diz assim, a vacina é contraindicada para gestantes, crianças e menores de 9 meses de idade, né? Lembre-se que a vacina com a tríplice viral começa aos 12 meses e ela só vai receber a segunda dose, que é o reforço da tríplice viral, que corresponde à primeira dose da varicela, aos 15 meses, né? Então, claro que está correto também. Então, ó, está contraindicado em gestantes, menores de 9 meses e indivíduos imunodeprimidos que apresentam anafilaxia, uma resposta imunológica justamente em dose anterior. Então, imunodeprimidos e pessoas que apresentaram reação anafilática. Claro que isso também está correto. Então, o gabarito da nossa sexta questão é a letra D. Vamos a mais uma questão. E a nossa sétima questão diz assim, ó, de acordo com o calendário nacional de vacinação, deve ser administrada uma dose da hepatite A aos 15 meses de idade. A administração dessa vacina deve ser realizada pela via... Gente, hepatite A, né? Então, a hepatite A previne as formas da hepatite, que essa hepatite é transmitida pela via fecal oral, né? Tem a hepatite B, que é parenteral sexual, e você tem a hepatite A, que é justamente ali fecal oral. Das hepatites, né? Você tem as hepatites A, B, C, D e E. As únicas que têm imunoprevenção são as hepatites A e hepatite B. A hepatite A e a hepatite E é de transmissão fecal oral. A hepatite B e a hepatite C é sexual parenteral. E a hepatite D é um vírus defectivo da hepatite B, ou seja, precisa que antes haja uma infecção com o vírus da hepatite B para que a pessoa possa desenvolver a hepatite D. Mas não é isso que ela está perguntando. Ela está perguntando assim, qual a via de administração da vacina da hepatite A? Será que é subcutânea? Não, né, gente? Quais são as vacinas subcutâneas? Febre amarela, varicela e ó, tríplice viral. Intradérmica, qual é a vacina intradérmica, né, segundo? Ó, a única do Programa Nacional de Imunização, BCG. Intramuscular, você tem várias, né? DTP, Penta, VIP, hepatite B e, inclusive, hepatite A, que é a resposta à nossa questão. Então, ó, gabarito, letra C. Qual a vacina por via oral, né? Você tem aqui, ó, rotavírus, né? Outra vacina, segundo, a vacina oral da poliomielite. E nós não temos vacinas sublinguais. Então, ó, gabarito da nossa sétima questão é a letra C. Vamos a outra questão, né? Diz assim, ó, foi prescrito uma bolsa de plasma fresco de 120 ml para infusão rápida em 35 minutos. O gotejamento será de, vamos lá, cálculo de, tá assim, ó, cálculo de gotejamento, né? Você vai fazer o seguinte, ó, número de gotas é o quê? O volume total vezes 20 dividido pelo tempo vezes 60. Se você simplificar essa equação, você tem aqui, ó, volume total vezes o tempo vezes 3. Então, quem é meu volume total, gente? Ó, 120 ml de plasma. Qual é o meu tempo, né? Ó, 35 minutos vezes 3. Só que aí presta atenção, ele te deu em minutos, né? Então, vamos fazer aqui uma mudança. Vamos fazer aqui, ó. Fazer assim, ó. 1 hora, ela tem 60 minutos. Beleza?
E aí você tem o seguinte, ó, 35 minutos, eles correspondem a quantas horas, tá? Então, é isso que a gente vai fazer a mudança, né? Então, você tem assim, ó, a x vezes 60 é igual a 35. X é dado por 35 dividido por 60. Vou fazer aqui bem rapidinho. 35 dividido por 60 vai me dar o que, ó? 0,5833 horas. E aí agora você vem aqui para justamente a conta inicial. Então você tem um volume total de 120 dividido por 0,583 horas, que correspondem a esses 35 minutos, vezes 3. Vou fazer isso aqui, ó, vezes 3. Vai me dar isso aqui, 1,75. Então fica assim, ó, volume total, número de gotas é igual a 120 dividido por 1,75. Vamos fazer agora essa divisão. 120 dividido por 1,75 vai me dar o que, ó? 68,57 gotas por minuto. Macrogotas, né? Esse cálculo aqui é para macrogotas. O segundo, eu não tenho esse 68,57, então claro que você vai arredondar. Passou de 5, e aqui é 57, você arredonda para o número posterior. Então, ó, vai ficar o que? 69 gotas por minuto. O segundo, se eu tiver uma bomba de infusão que trabalha com ml hora, você vai se lembrar aqui, ó, microgota por minuto é equivalente ao ml hora e que uma gota corresponde a 3 microgotas. Então você vai fazer aqui a multiplicação, ó, 69 vezes 3 vai me dar o que, segundo, ó, 207 microgotas, que correspondem lá na bomba de infusão a 207 ml hora. Mas claro, a questão não perguntou isso, a gente só estendeu um pouquinho. Gabarito, gente, é letra A. Importante, viu? Quando você estiver trabalhando com essa fórmula, ela tem que estar em hora. Se a questão te apresentar em minutos, primeiro, nobre estudante, faça justamente essa conversão para que o senhor não erre na resposta. Vamos a mais uma questão. E aí a nona questão diz assim, ó: observe a imagem e assinale a alternativa que indique corretamente o decúbito apresentado. Então, ó, a pessoa está lá na mesa cirúrgica, está com a região do ventre, né, apoiado sobre a mesa. Provavelmente vai fazer uma cirurgia aqui, ó, na região da coluna, né? Então, acesso à região da coluna. Gente, que posição é essa, né? Então, ó, mais uma vez mostrando aqui o perfil da banca Contemax, muito objetivo esse tipo de pergunta, né? Então, ó, claro que você está aqui na posição supina. Não, né? A posição supina é a posição decúbito dorsal, né? Então, ó, decúbito dorsal. Então, ele deveria estar com a posição apoiada na maca das costas. Então, a resposta é o que? Decúbito ventral, porque ela está apoiada sobre o ventre na maca. Trendelenburg é uma posição, ó, em que há justamente ali uma inclinação do corpo com a cabeça mais baixa do que a sua região central. A posição de canivete, também chamada da posição Jack Knife, né, é uma posição para realizar principalmente, ó, procedimentos ou cirurgias proctológicas, né? Então, você vai ter ali uma posição em que a pessoa vai ficar com a exposição mais elevada da região perianal. E também você tem a posição ortostática, quando ela está na posição em pé, né? De pé. Então, ó, não configura aí como justamente
a imagem que foi apresentada, gabarito da nossa nona questão, a letra B, e eu estou te mandando aqui justamente as principais posições cirúrgicas, né? Você tem a posição de Sims, principalmente ali para a aplicação de procedimentos como lavagens intestinais, enemas, acesso à região perianal, né? Você tem aqui, ó, a posição supina ou decúbito dorsal, veja justamente o dorso apoiado na maca. Você tem a posição de Trendelenburg, né? Então, ó, justamente o plano inclinado da região da cabeça, e o Trendelenburg reverso, quando você tem aqui os membros inferiores mais abaixo do que o plano inclinado da cabeça. Olha aqui a famosa posição de jackknife ou posição de Krebs, né? Então você tem ali Krasker, né? A pronúncia correta, para acesso à região perianal. E olha lá a nossa posição da nossa questão, a famosa decúbito ventral, para acessar aqui principalmente a região da coluna. Você ainda tem uma posição chamada de semi-Fowler, quando você tem a angulação ali, ó, de 30 graus. E você tem justamente a posição litotômica ou de ginecologia. Uma diferença aqui, alguns autores vão dizer o seguinte, que quando os pés estiverem apoiados na mesa, aí você tem justamente a posição ginecológica. Quando os pés estiverem suspensos nos estribos, aí você vai ter justamente a posição litotômica. Lembrando que a posição de Fowler e de semi-Fowler também tem a posição de Fowler, né? Quando justamente a pessoa está numa angulação de 90 graus, ou seja, praticamente sentado, né? Então essas são as principais, gente, posições cirúrgicas. Vamos à nossa 10ª questão, que diz assim, ó: a vacina meningocócica é recomendada, meningocócica C, né, para a imunização de crianças com o objetivo de prevenir contra doenças invasivas causadas pela Neisseria meningitidis do sorogrupo C. Dessa forma, o Ministério da Saúde estabelece que as vacinas sejam administradas na idade recomendada em conformidade com o calendário de vacinação. Aí diz o seguinte: de acordo com as informações fornecidas, é correto afirmar que as doses de meningocócica C serão administradas respectivamente nas seguintes idades da criança. Então, ó, calendário vacinal da criança, né? Calendário vacinal. Você tem o da criança. Você tem o do adolescente. Você tem o do adulto. Você tem também, ó, gestante. E também tem o idoso, né? Então, ó, calendários vacinais muito importantes. E aqui no canal Inferodonto você tem uma aula de revisão em questões sobre esses calendários vacinais. Falando dessa criancinha que vai receber justamente a famosa meningo C. Então, ó, ela é por via intramuscular. Você vai administrar a primeira dose com 3 meses, um intervalo de 60 dias entre as doses. Então, ó, segunda dose aos 5 meses, e aí ela vai ter um reforço. Ela não tem terceira dose, então, ó, você vai ter um reforço justamente ali aos 12 meses, beleza? Então, ó, primeira dose, segunda dose e reforço, esse é o esquema. Então, ele diz assim, ó, primeira dose aos 6 meses, tá falso, né? A letra A tá falsa. A letra B diz assim, ó, primeira dose aos 4 meses, também tá falso. A letra C, ó, primeira dose aos 3 meses, segunda dose no 5º mês e reforço aos 12 meses, né? Então, ó, gabarito da nossa 10ª questão, a letra C. A letra D ainda diz assim, primeira dose aos 2 meses, que começa com 2 meses o quê? Vacina intramuscular da polio, a famosa VIP, a famosa penta, que vai pegar difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e a hemófilos influenza. Ela também vai receber o que, ó? Rotavírus, né? Então, tudo isso com 2 meses. E a meningo começa o 3º mês. E aí a letra ainda diz assim, primeira dose ao nascer. Gente, ao nascer, o que é que a gente imuniza? Ó, BCG e também, ó,
a hepatite B, né? Então, letra E também está incorreta. Gabarito da nossa 10ª questão, a letra C. Vamos à nossa 11ª questão, que diz assim, ó. Uma pola de cefalexina foi diluída em 80 ml. Então, vou botar aqui, ó. Cefalexina, 500 miligramas, foi diluído em 80 ml de soro fisiológico, né? Se o paciente receber dessa solução apenas 30 ml, quanta dose de antibiótico será infundida, né? Então, ó, fácil construção de regra de 3. Vamos fazer aqui, justamente já montei a minha regra de 3. Vou fazer assim, ó, x vezes 80, 80x é igual a 500 vezes 30. Vou cortar isso aqui com isso aqui e vou passar o 8 dividindo. Vai ficar assim, ó, 500 vezes 3 dividido por 8. Vou fazer aqui, ganhando tempo, essa multiplicação. 500 vezes 3 dividido por 8 vai me dar o que? Ó, 187,5 miligramas de cefalexina. 187,5 miligramas de cefalexina. Claro que lá no dia da prova a gente vai ter que fazer justamente essa divisão e multiplicação de forma manual, de forma mental, né? Então, ó, tô só ganhando tempo aqui, viu? Gabarito da nossa 11ª questão, letra B. E claro, eu te mostrei aqui a forma de montagem desse cálculo. Não esquece, ó, unidade de medida abaixo de unidade de medida. Vamos à nossa 12ª questão, que fala assim, ó. De acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são penalidades aplicadas frente às infrações. Então, o nosso Código de Ética, ele tem justamente penalidades. Essas penalidades, elas vêm justamente da Lei 5.905 de 73, que criou o Conselho Federal de Enfermagem, mas os nossos conselhos regionais, né, os famosos CORENs. Então, você tem aqui também uma revisão sobre essa legislação introdutória da enfermagem, né, no nosso canal Inferodonto. Ele fala lá que quais são as nossas penalidades, né? Tudo começa com a advertência. Agora, essa advertência, ela é o que, segundo? Ó, verbal e na presença de duas testemunhas. Logicamente que essa advertência também será registrada no seu prontuário, ou seja, nas suas informações lá no conselho ao qual o senhor ou a senhora está inscrito. Depois você tem o que? Depois da advertência, você tem o que? A multa, né? Então, ó, multa que pode ser de 1 a 10 vezes o valor da anuidade do respectivo infrator, ou seja, da categoria do infrator. Quais são as categorias de enfermagem? Parteiras, auxiliares, técnicos e enfermeiros, né? Aí depois você tem o que, ó? A censura, que a censura é uma repreensão pública, repreensão que é divulgado justamente ali nos principais órgãos de informação do Conselho Federal, dos conselhos regionais, em jornais de grande circulação, aí fazendo justamente esse repúdio à sua conduta antiética ou ilegal. Pós multa, censura, advertência, você tem o que? Ó, a suspensão. E a suspensão é um impedimento do seu trabalho por até 90 dias. Nesse caso, vai ser comunicado aos órgãos empregadores que o senhor ou a senhora está impedido de exercer suas funções por aquele período e também a retenção da sua carteira profissional, para que, claro, você não faça o exercício de sua profissão em outros locais. Por último, você tem a pena capital, que é justamente a cassação. E a cassação, ela pode ser por até 30 anos. O que é isso? É a perda do direito de exercer a enfermagem por 30 anos. Gente, advertência, multa, censura, suspensão, tudo isso é de alçada do Conselho Regional de Enfermagem. A cassação é de alçada do Conselho
Federal de Enfermagem. Só quem pode caçar é justamente o COFEN. Então vamos lá, ele diz assim, ó, de acordo com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, são penalidades frente às infrações. Advertência, mas ele não falou aqui, a multa, censura pública e cassação, faltou o quê? A suspensão. Letra B, advertência escrita, a advertência é verbal, né? Então, ó, letra B também está falsa. A letra C, advertência, multa, censura, suspensão e cassação. Claro, resposta letra C. A gente não tem essa expulsão, não tem essa divergência judicial como tem aqui na letra D e na letra E. Então, todos dois estão incorretos. Gabarito da nossa 12ª é a letra C. E a 13ª questão diz assim, ó, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017 trouxe novas alterações para o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Aí diz assim, com base nessa resolução, considera-se dever do profissional de enfermagem. Vamos lá, a letra A diz assim, apoiar ou participar de movimentos de defesa da dignidade profissional, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração, observados os parâmetros e os limites da legislação vigente. Isso é um dever ou é um direito dos profissionais de enfermagem? Claro que é um direito, né? Então, ó, letra A não responde. A letra B diz assim, associar-se, exercer cargos ou participar da organização de categoria, por exemplo, uma associação ou um sindicato, né? Ou até mesmo o Conselho Regional de Enfermagem, né? Então, ó, associar-se, exercer cargos, participar de organizações de categoria ou órgãos de fiscalização do exercício, atendidos os requisitos legais, ou seja, as formas de ingresso na lei, previstas na lei, né? Claro, gente, que isso não é um dever, e sim um direito também dos profissionais. A letra C diz assim, ter acesso às informações relacionadas à pessoa, família e coletividade necessárias ao exercício profissional. Gente, isso também é um direito assistido aos profissionais de enfermagem, bem como formar comissão de ética de enfermagem, né? Então, isso também é um direito. Só sobrou a letra E, que diz assim, ó, colaborar com o processo de fiscalização do exercício profissional e prestar informações verdadeiras, fidedignas, permitindo acesso a documentos e a área física institucional. Gente, claro que isso é um dever dos profissionais de enfermagem. Então, gabarito da nossa 13ª questão é a letra E. Vamos à nossa 14ª, que diz assim, ó, de acordo com as diretrizes para a higienização das mãos, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. Quando as mãos estiverem visivelmente sujas, quando houver contato com sangue ou fluidos corporais, antes de comer ou após usar o banheiro, lavar as mãos com água e sabão ou sabão antimicrobiano e água. Gente, está verdadeiro, né? A letra B diz assim, lavar as mãos se elas forem expostas a micro-organismos formadores de esporos, tais como o Clostridium difficile e os bacilos anthracis, né? Então, isso também está verdadeiro. A letra C diz assim, gente, ó, se as mãos estiverem visivelmente sujas, usar um produto à base de álcool para esfregar as mãos, descontaminando-as. Gente, se sua mão estiver suja com líquidos ou material biológico, não vai ser possível apenas a higienização com produtos à base de álcool, como álcool a 70% ou a clorexidina. Nesse caso, você tem que fazer mesmo uso o quê? Ó, da água com sabão, né? Então, ó, a remoção, inclusive mecânica, através de fricção. Então, gabarito da nossa 14ª questão é a letra C. A letra D ainda diz assim, antes e depois de ter contato direto com pacientes, isso é motivo para lavagem e higienização das mãos. E a letra A diz assim, antes de aplicar as luvas esterilizadas e inserir dispositivo invasivo, você vai estar ali, ó, prevenindo que as infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, claro que a 14ª questão é a letra C. E vamos à nossa última questão de hoje, né, que fecha justamente questões selecionadas da banca com temática. O cargo é o técnico de enfermagem. Diz assim, assinale a alternativa correspondente à lei do exercício profissional da enfermagem, né? Então, ó, é a lei 7.498,
que também está regulamentada pelo Decreto 94.406 de 1987, gabarito a letra A, e a gente mostra aqui o perfil da Contemax. Perguntar e apresentar as possíveis respostas, uma questão muito objetiva, então se prepare para isso aí. Bons estudos, boa revisão, alguns conteúdos. Você tem revisão aqui no nosso canal Inferodonto, você tem também alguns cursos lá na plataforma Hotmart. Vai lá conhecer, coloca lá, ó, hotmart.com e coloca meu nome, ó, RMA Segundo. Então, vai apresentar lá opções de cursos preparatórios, justamente aí para os cargos da área da enfermagem, nível médio superior. Se o senhor quiser fazer parte do nosso cursinho, pode entrar em contato pelo 999273210 ou também pelo rmasegundo@gmail.com. Lá a gente tem um cursinho que trabalha com legislação do SUS, legislação de enfermagem, conhecimentos gerais e, claro, também resumos e simulados de bancas específicas. E se o senhor chegou até aqui e gostou do nosso conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever no nosso canal. Esse é o canal Inferodonto e a gente deseja bons estudos. E claro, a minha amiga Lucicleide Medeiros, a gente está atendendo aqui ao seu carinhosíssimo pedido. Forte abraço. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Inferodonto com vocês, aulas descomplicadas.